Olá, alunos. Meu nome é Abraão. Nós conviveremos um bom tempo aqui falando a respeito da língua inglesa. Obviamente, esses nossos vídeos não têm o objetivo de fazer com que vocês fiquem fluentes em inglês. Muito pelo contrário. Nós queremos apenas e tão somente instrumentalizá-los para que os senhores possam e senhoritas possam sair bem nos vestibulares e nos exames que vão fazer. Ok? A nossa primeira aula de hoje é sobre um tópico gramatical que é muito requisitado nos vestibulares, ou seja, os artigos definidos e indefinidos em inglês, definite and indefinite articles. Nós vamos ver que em inglês esses artigos são representados como em português, os definidos e os indefinidos. No entanto, com algumas particularidades típicas da língua inglesa, que é uma língua um tanto diferente da nossa. Enquanto a nossa língua vem do tronco latino, a língua inglesa vem do tronco germânico. Então, ela vai apresentar algumas diferenças e algumas particularidades. E vai ser justamente isso que nós vamos falar agora, para que vocês possam, quando estiverem diante de sua prova, saber como agir. Tudo bem? Bom, na língua inglesa, nós temos, como os artigos indefinidos, começaremos por esses, porque apresentam o maior caso de particularidades, de especificidades, nós temos o a e o an, ok? Nós vamos trabalhar aqui também com algumas dicas para os senhores e senhoritas, para que vocês possam se haver bem no vestibular. Em inglês, vamos colocar uma palavrinha chamada tip, que significa gorjeta, pode significar gorjeta também. Se você vai pegar um táxi, se você vai fazer alguma coisa e você vai gratificar a pessoa, você dá um tip. E o tip pode ser dica também. Então, nós vamos dar algumas dicasinhas ao longo da nossa conversa aqui. A primeira dica é esta. Em inglês, tá? O artigo, que em português é representado por uma, não apresenta plural. Então, o an e o a e o an, vocês jamais verão utilizados no plural. Tudo bem? Bom, vejamos então. O primeiro deles, o a. Quando é que eu vou usar esse artigo? Eu uso diante de consoantes. Então, eu digo a car, a girl, ok? Percebam que tanto a palavra car, carro, em português, quanto a palavra girl, garota, em português, apresenta ou é iniciada por consoante. Portanto, nós utilizaremos o a. Um outro exemplo. Quando nós estivermos diante de semivogal, aqui é uma particularidade um tanto diferente do que há na nossa língua portuguesa. Na língua inglesa, são consideradas semivogais o Y, o W e este som de one, que é o som que você encontra, como por exemplo, na palavra em inglês. Então eu escreveria em inglês a yellow cab, a one-way glass, ou seja, um táxi amarelo, como os que tem em Nova York e aqui no Rio de Janeiro, e a one-way glass, ou seja, o one-way glass é aquele vidro que você enxerga apenas de um lado. É muito usado em escritórios e algumas casas, pois não? Bom, agora nós vamos ver quando é que nós vamos utilizar esta forma aqui do artigo am. Primeiro deles, diante de vogal. Então, todas as vogais que em inglês são semelhantes à do português, a, e, i, o, u, nós vamos utilizar o an. Por exemplo, an apple pie, ou seja, uma torta de maçã, que é uma torta muito apreciada pelos norte-americanos, pois não? Nós vamos utilizar também diante do H mudo. Assim como no português, em inglês existem algumas palavras nas quais o H não é pronunciado. Nessas palavras, especificamente, nós usaremos o an, como neste caso aqui, an hour ago. Ou seja, se eu quiser dizer algo que aconteceu há uma hora atrás, eu vou falar an hour ago. I see my cousin an hour ago. Ou seja, eu vi meu primo há uma hora atrás. Tudo bem? Dito isto, feita essa introdução, nós veremos agora, a partir desse momento, quais são os usos desses artigos. Ou seja, quando eu vou usar o an e quando eu vou usar o a. Quais são os casos específicos e veremos também, na continuidade, aqueles casos que nós não utilizamos. Vendo agora quais são os casos nos quais nós utilizaremos o artigo definido e indefinido, ok? Então, o caso dos artigos indefinidos, quando nós usaremos?
Primeira coisa, diante de substantivo contável. Essa noção de substantivo contável em inglês é muito importante que nós a tenhamos aprendida. Por quê? Eles utilizarão muito isso. Para eles, substantivo contáveis são aqueles que nós podemos contar de 1, 2, 3, 4. E os incontáveis são aqueles que eu não posso quantificar desta maneira. Então, no caso deste exemplo, I have a sister. Então, eu tenho uma irmã. Nesse caso, eu posso contar. Diante de predicativo também, que é o famoso predicativo do sujeito que nós temos em português também. My sister wants to be a teacher. Minha irmã quer ser uma professora. Portanto, neste caso, como eu tenho a teacher como um predicativo, eu utilizarei o artigo indefinido diante dele. Em expressões de medida, velocidade, preço também. É o caso que nós vemos ali. She combs her hair 5 times a day. Ou seja, ela penteia os seus cabelos 5 vezes aos dias. As moças são muito vaidosas e, muito provavelmente, fazem mais do que isso, mas é apenas um exemplo. No meu caso, por exemplo, eu não os penteio nenhuma vez por dia, até porque não os tenho. Também eu vou usar em orações exclamativas. Orações exclamativas são aquelas orações nas quais nós fazemos uma exclamação diante de algo, como nesse caso, what a wonderful day, morning, I'm so sorry. What a wonderful morning. Que bela ou maravilhosa manhã. Nesses casos, então, nós utilizamos o artigo indefinido. Veremos, no nosso próximo encontro, quais são os casos omissos, as omissões, e os casos nos quais nós não utilizamos. Veremos também o artigo definido, da mesma forma que nós vimos esse. Os casos em que utilizamos, os casos que não utilizamos e as prováveis exceções, e daremos algumas outras dicas também para que você possa se haver bem no vestibular. Até a próxima.